Oi, galera da 901, tudo bem com vocês? Bom, esse vai ser um dos nossos meios de contato durante esse período de recesso, tá? Eu gostaria muito que vocês fossem listando todas as dúvidas para que durante as nossas aulas online nós possamos tirar essas dúvidas e dar prosseguimento aos capítulos, tá? E hoje eu preparei aqui um esquema para vocês, um esquema muito tranquilinho de vocês entenderem sobre as leis de Mendel, que é o conteúdo que está provocando maior discussão entre vocês. Eu estou percebendo nos trabalhos que vocês estão com uma certa dificuldade em fazer a tabela de Punnett e em entender os conceitos das leis de Mendel. Então, vamos lá. Ó, esse aqui é o primeiro esqueminha que eu preparei, tá? O princípio da separação dos caracteres, onde cada característica é formada por um par de genes que se separam na formação dos gametas, ou seja, quando nós somos produzidos dentro, pelos nossos pais, dentro da nossa mãe, os nossos genes, eles são formados com uma característica do nosso pai e uma característica da nossa mãe, tá? É isso que basicamente o conceito vem falando. E Mendel utilizou as ervilhas verdes e amarelas, que são vegetais puros, para poder realizar os experimentos dele. Bom, ele, ao fazer o cruzamento de uma ervilha amarela com uma ervilha verde, ele chamou esse cruzamento de geração P, ou geração de pais, ou geração parental, como vocês quiserem chamar, tá? Essa geração P, vocês vão ver que as ervilhas amarelas, elas têm caráter dominante. Por quê? Porque os genes aqui, olha, eles são com letra maiúscula, eles são homozigotos, tá? Aqui no verdinho, caráter recessivo, letrinha minúscula, também são homozigotos, mas são homozigotos recessivos, tá? Bom, do cruzamento desses dominantes com esses recessivos, nasceu o filhinho aqui, a ervilha amarelinha, com um caráter dominante e um recessivo, ao qual Mendel chamou de geração F1, tá? Ou família 1. Bom, o que ele pensou? Será que se eu cruzar dois indivíduos da geração F1, será que todos vão continuar nascendo amarelos, as ervilhas, ou será que vai ter alguma ervilha verde? Então ele fez esse cruzamento através da autofecundação da geração F1, e aí ele obteve 4 indivíduos aqui, 4 ervilhas, tá? Com genótipos diferentes, ou seja, com características de genes diferentes. A primeira ervilha amarelinha, 2 genes dominantes, a segunda um dominante e um recessivo, a terceira dominante e recessivo e a última totalmente recessivo. Esse grupo de filhinhos, entre aspas, que a autofecundação da geração F1 fez, ele chamou de geração F2. Como Mendel chegou a essa conclusão aqui dessas ervilhas, dessas 4 ervilhinhas aqui? Através da tabela de Punnett, tá? Pela tabela de Punnett, olha, nós temos características da mãe e características do pai, tá? Temos aqui, como os dois, tanto a mãe quanto o pai aqui, a ervilha mãe e a ervilha pai, tem o mesmo grupo de genes, nós colocamos Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E aí a gente realiza o cruzamento, olha, Vzão com Vzão, 2 Vzão, Vzão, Vzinho, um Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então, Vzão, Vzão, quando você tem uma letra maiúscula na frente, ele sempre vai exibir a característica do gene dominante, que aqui era da cor amarela, tá? Então, aqui amarelo, aqui amarelo, aqui amarelo, e a última, que era totalmente recessiva, verde. Mas notem o seguinte, tanto essa característica aqui quanto essa de genes, que tem um dominante e um recessivo, eles apresentam a coloração do mais forte, porém eles carregam dentro deles aquele genezinho recessivo dos pais ou dos avós, tá? É a mesma coisa que acontece com a gente. Bom, aqui nesse segundo quadrante eu coloquei o processo da meiose, para vocês saberem como as nossas células são formadas, como formam-se os gametas e como esses gametas vão originar os nossos genes, tá? A formação dos nossos genes. Então, olha aqui, ó, a nossa célula,
ela possui 46 cromossomos. Ao realizar a meiose, ela se divide em 2 outras células e cada uma delas com metade desse número de cromossomos, tá? E vocês observem também que a cromátide, que é aquela fita que forma o cromossomo, olha, aqui tem 2 fitas, ela vai se dividir, vai uma fita para cada célula, tá? Aqui no caso, nós vamos ter gametas sendo originados, né? Aqui poderia ser um grupo de células da mãe, aqui um grupo de células do pai, tá? Formando esses gametas. E aí, os gametas femininos que serão formados são os óvulos, com esta quantidade aqui de cromossomos, e os masculinos são os espermatozoides, também com esta quantidade aqui de cromossomos, tá? Bom, partindo daqui, começou então a luta pela segunda lei de Mendel, que foi da separação independente. Isso significa que uma característica física não depende de outra para existir no ser, né? Baseia-se na transmissão combinada de 2 ou mais características. Ele novamente utilizou as ervilhas, só que dessa vez ele testou 2 características: a cor e a textura que as ervilhas apresentavam, se elas eram lisas ou rugosas, como iam nascer, né? Então aqui eu listei para vocês característica amarelinha, pode ser totalmente dominante ou dominante com recessivo. Verdinha, totalmente recessivo, tá? E aqui o liso e o rugoso. O liso, 2 letras maiúsculas, ou uma maiúscula e uma minúscula, e o rugoso, 2 letras minúsculas. Vamos lá para a tabelinha de Punnett, né? Peguei lá um indivíduozinho, uma ervilha amarela aqui em cima, só que com caráter recessivo, e o cruzamento com uma ervilha verde, tá? Nós vamos obter aqui, ó, Vzão, Vzinho, 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 Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, para essa tabela aqui de cor, né? Essa tabela de Punnett que representa a cor, nós vamos ter uma proporção de 50% para cada cor. Por quê? Nós vamos ter 2 quadrantes amarelos, que vai representar 2/4, e 2 quadrantes verdes, que também vão representar 2/4. Nessa outra tabelinha aqui de Punnett, está representada a segunda característica, que é a textura, se ela é lisa ou rugosa. Então, eu peguei lá uma ervilha que tinha característica totalmente dominante lisa e uma totalmente rugosa, né? Totalmente lisa, totalmente rugosa. Ao fazer o cruzamento, eu vou obter as 4 ervilhas ou as 4 proporções de lisas, porém todas elas vão carregar o caráter recessivo dentro delas, né? Mas na hora de exibir, elas serão lisas, tá? Todas elas, então, vão formar a proporção de 4/4 ou o inteiro. 100% de probabilidade de nascer lisa. Ou seja, nós não teremos, nesse caso, ervilhas rugosas. E aí, aqui embaixo, eu produzi para vocês o cálculo que nós vamos fazer. Olha, bom, a amarelinha representou lá 2/4 ou 1/2. Ela é heterozigota, né? Porque apresentou um gene dominante e um recessivo. A verdinha, 2/4 ou 1/2, ela é homozigota, porque os 2 genes são minúsculos, recessivo, tá? A textura foi 100% de lisas, é heterozigoto, porque apresenta um dominante e um recessivo, tá? E as rugosas não temos probabilidade para elas. Então, aqui na hora de fazer o cálculo, eu pego a proporção das amarelas, olha, ervilhas amarelas lisas. Eu pego as amarelas, qual é a proporção? 2/4. Multiplico pela proporção das lisas. Qual é a proporção das lisas? Olha aqui em cima, 4/4. Então, 2/4 vezes 4/4 vai dar 8/16, tá? Eu posso utilizar a segunda proporção, que é de 1/2, que é praticamente a mesma coisa que 2/4, tá? É a metade do total, né? Então, eu pegando 1/2 vezes 4/4, eu vou ter 4/8. Se eu pedisse a probabilidade de ervilhas verdes, aqui já no caso já não é mais amarela, são ervilhas verdes e lisas, nós vamos ter basicamente o mesmo resultado, porque
aqui em cima, olha, no quadro, na tabela de Punnett, que representava a cor das ervilhas, nós tivemos a mesma proporção para as duas, tá? E uma única proporção para a característica da textura. Dessa forma que a gente atribui a probabilidade pela segunda lei de Mendel. A gente pode testar 3, 4, 5 características, mas eu peço a vocês que nos exercícios vocês utilizem uma tabela para cada característica, como eu representei aqui, tá? Uma tabelinha de Punnett para cada característica observada, para que depois vocês façam esse cruzamento aqui, essa multiplicação e encontrem a probabilidade correta. É a forma mais fácil de conseguir. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês continuem anotando. Nós vamos tirar todas as nossas dúvidas na aula online ou no próximo vídeo que a gente tiver aqui. Tá bom? Um beijo bem grande. Até a próxima.